músicos ali, bem timidamente, não é um curso de rap aqui, talvez uma outra versão desse curso, a gente pode até exprimir mais, mas a bem da verdade, o que acontece nessa toada toda? Então, os rappers começam a fazer uma coisa bem interessante, e nós tínhamos muito disso, né? Nós no sentido sociológico, né? A gente falava assim, ó, vocês do movimento negro, vocês não colam na quebrada, então nós que estamos fazendo os trabalhos na quebrada. Que era essa discussão que se fazia muito, né? Então, o que acontece? Começa a galera fazendo rap, você tinha as crios, né? Ou a galera do break, né? Então, vamos lembrar aqui, Jabaquara Breakers, por exemplo, nas quebradas tinha o Cidade Tiradentes lá atrás, CD Breakers, enfim, você tinha várias organizações e nasce uma coisa também que os rappers começam a trazer para cá, que eram as posses de rappers, né? O que eram as posses? Posse era, na verdade, uma agremiação de rappers que se reuniam nos bairros para discutir as questões do interior da sociedade. Então eles promoviam eventos na rua, atividades lá de rap e tal, mas ao mesmo tempo tinha uma inserção nas escolas, tinha os debates e tal. E aí no Brasil se pipocou, mais em São Paulo, várias posses de rappers, né? Então, rapidamente, Sindicato Negro, né? Aí da fusão do Sindicato Negro nasceu a Aliança Negra, tudo isso no final da década de 80, né? Então nasce lá a Aliança Negra, lá na Zona Sul, posse forçativa, né? E você tinha vários tipos de posse conceito de rua, depois você tinha lá E4 posse, e a gente vai pipocar uma gama de posses. E os rappers... Se Raul isso aqui... Não, vou chegar. E os São Paulo, não, Raul só está na história. Então você tem uma gama de posses que começam a fazer um trabalho muito pesado. E a gente era, eu não vou falar a gente, mas para não ficar causo aqui, então nós naquela época, como a gente assistia, por exemplo, NWA, né? Os grupos de Public Enemy, Fate the Power, aí escutava Grandmaster Flash, né, meu? Então a gente ficava lá, Houdini, né? Aí começava a ficar com cara de mal, assistia os filmes, né? Perigo para a Sociedade, Boys in the Hood, Colors, a coisa da violência, e tal, Carter, Bairro Proibido. Eu tô dando esse quadro só para você, nós vamos chegar lá. Vocês vão ver por que o rap tá uma bosta hoje, mas de qualquer maneira, né? Pra gente não ficar tão desanimado. Mas veja, então você tem um momento muito interessante. Porque a gente falava isso mesmo, por exemplo, lembro-me naquele congresso de 99, o último congresso das entidades negras do Brasil, a gente lá no Rio de Janeiro, aí pega o microfone assim, né, Weber, um pouco novo, inocente, radicaloide, vocês aí, ó, por isso que nós somos no rap, porque vocês não estão na nossa quebrada, vão lá pra cidade Tiradentes lá, que vocês vão ver, e pá, e tal, palmas e tal, e depois os manos grudavam a gente, discutíamos, debatíamos e tal, mas assim, era essa a discussão que a gente fazia. Por isso que veio a música Voz Ativa, a juventude negra agora tem voz ativa, por quê? Porque a gente, o movimento foi na década de 90, por conta dessa implosão, a galera que foi trabalhar com ONG, Fundação Ford, eu quero repetir de novo, Fundação Ford, Bank Boston, que ganhou graninha significativa para discutir a questão do negro, mas se afastaram dos bairros. E aí a gente nas quebradas que estava lá discutindo, né? Então peguem a música do Consciência Humana, né? Tá na hora de como que é? De parar para pensar sobre sobre consciência humana. Veja, então, né, questionando Cabo Bruno, Conte Lopes, qual que era a ideia de questionar Cabo Bruno? Ah, não, a ditadura não tinha acabado? Como é que pode ainda você ter Pé de Pato, Cabo Bruno, né? Afanás Azad, ou seja, os justiceiros, Soldado Rambo, música lá do Racionais, Pânico na Zona Sul era pra você sair dando pique em todo mundo, meu. Nossa, né? Assim, quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Meu, ele não tá falando da Zona Sul, ele tá falando de Itaquera, Coab 2, São Mateus, Cidade Tiradentes, né? Enfim, então você tem essas organizações muito importantes em São Paulo. E aí, nesse diapasão, o que você vai ter também? Por exemplo, se começa a pipocar as lutas, os movimentos, e de São Bernardo, por exemplo, vai ter também uma galera muito interessante, que essa difere, não é que essa difere um pouco,
Mas essa já nasce um pouco com uma influência da galera do MNU, né? Porque aqui, aqui em São Bernardo tinha um cara muito punk. O cara era... Até hoje ele tem a carta que o Preto mandou pro Taíde, lá quando era o Preto, que era do Força Ativa, pro Taíde, né? O Adomaí. O Adomaí era um cara assim daqui de São Bernardo. Hoje ele não mora mais aqui, é de... Está em Minas, um negócio assim. Maranhão. O Adomaí era um cara belíssimo, assim, um grande intelectual, autodidata, hoje é pedagogo, mas era um cara, um monumento, sabe assim? E ele tinha muito contato com a galera da Raús, que depois veio a formar a Raús. Então tem o Queto, o Nerê, o AQD, tem uma galera maravilhosa que eram os manos que cantavam rap, que começou a ter uma influência muito forte com a Adomaí, entra por MNU e eles montam. Por exemplo, o Sérgio está aqui, ó. Ah, eu querendo aqui, ó. Não, mas também eu não estou sendo filho, eu estou sendo filho aqui. Não, agora que eu estou lembrando dele, gravar sem flash lá. Gravar sem flash lá, ó. Ele tava lá, ó. Agora que. Não, depois ele vai pro boteco e toma uma barrigudinha lá, o corote. Aí ele. Não, então, ó, corrija aí. Então você vai ter, né, a posse Raússa que foi muito importante, né? Porque a Raússa começa a pautar o movimento hip hop aqui, começa, por exemplo, nesse espaço que nós estamos, né, eventos que eu cheguei a vir muito aqui na posse, feito pela posse Raússa, ou seja, então começa a pipocar, percebe? E aí, todas essas coisas que eu estou chamando a atenção, o Clóvis Moura chamava tudo isso de lutas negras. Então, a luta negra no Brasil, não dá pra gente olhar e falar assim, o que é essa ou a outra bacana, né? Você tem lutas negras que vão refletir no contexto histórico. Então aí a gente vai ter a posse Raússa, né? Você vai ter o Dandan lá em Diadema, a galera também monta as posses. Ou seja, negratividade, a negratividade também, ou seja, querendo ou não, pipocou uma gama de questão de movimentos. E qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Eu acho que esse é o mote. É que eram organizações que não eram financiadas por ninguém. Nós, no sentido sociológico, que procurávamos realizar os nossos eventos, tirava a grana da onde não tinha, né? Não havia na época YouTube e tudo mais. Tinha as rádios comunitárias, que era uma outra coisa também muito fantástica, né? Então, rádios comunitárias em vários lugares, percebe? Então, tem até um filme que fala de rádio comunitária, não vou lembrar agora o nome, de Minas Gerais e tal. Rádio Favela. Rádio Favela, que era uma rádio maravilhosa, todo mundo queria. Ou seja, então, só estou chamando a atenção aqui o seguinte, que você tinha um movimento muito forte, autônomo, e que também estavam nas escolas debatendo, né, estavam discutindo. Aliás, acabou de sair um documentário da Raússa, vamos lembrar, né? Isso, um documentário maravilhoso, né? Eu não assisti, mas eu sei que tem uma galera comentou, teve o lançamento aqui e tudo mais. Né? Veja, então, a década de 90 foi uma década bem interessante. Por quê? Chacina da Candelária, massacre no Carandiru, surgimento do Estatuto da Criança e Adolescente, Collor de Mello foi impeachmentado, não é? Você tem então uma desgraça que na sociologia, a galera dá o nome de década de 90, foi a década perdida, os liberais dizem. Perdida para nós, né? Porque para eles estavam muito bem obrigados. E você tem o governo do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, então o que você tinha na década de 90? Não tinha outra opção a não ser cantar rap, fazer cara de mal e estar na quebrada, passando debaixo do busão. Ao mesmo tempo você tinha as equipes de bailes blacks, Zimbábue, Chic Show e tantas... Fala. Só colocar uma coisa, eu acho que é importante também, nessa produção que você citou aí, Consciência Humana e tal, muita gente do rap não dizia que não fazia música. Acho que isso é muito significativo. Não, e outra coisa, hoje, esse é o ponto, assim, a gente lá que tava fazendo som, barato era louco, tava, vai eu querer cantar alguma coisa, você faz o quê? Isso não é rap, isso não é rap. Né? Porque tinha essa ideia, né, assim, primeiro que não considerava como rap, e a gente também às vezes estava até cagando e andando. Isso, é isso, né? mesmo. Esse é o ponto, assim. A questão central era, mano, eu nem era quero político. saber. E isso era o rap por... Aliás, hoje está usando esse termo, o quinto elemento do hip hop, que o tal do o hip hop compõe rap, break, grafite e DJ. Né? Não é um curso de hip hop, volto a dizer. E aí,
a rapaziada que estava numa outra toada que falava assim, não, o quinto elemento é o da politização, da conscientização, alto lá, percebe? Veja, então, a década de 90 foi muito importante, porque era, querendo ou não, assim, esse discursinho que hoje estão usando, essas frases de efeito que eu nem gosto muito, nós por nós, ninguém solta a mão de ninguém, umbutu e etc, dá vontade até de mandar, sabe? Porque assim, dá a impressão que agora vai, né? Nossos passos, aí vale para uns segmentinhos, né? Então nós sabíamos o que era ser nós por nós. Na quebrada eu quero ver, é fácil falar na Vila Madalena, nós por nós, né? Ninguém solta a mão de ninguém, eu quero ver falar aqui, na quebrada do Fontanhão, na favela naval, Diadema, né? Eu quero ver falar nós por nós lá nessas quebradas. Veja, então você tem uma história muito interessante, na década de 90 foi muito importante. Todavia, é um período também que começa a pipocar as ONGs. Então, as ONGs começam a se aproximar dos rappers, sabia disso, né? Começam a bancar rappers, começam a profissionalizar rappers começam a defender a ideia do profissionalismo e tudo mais, e ele começou a ser minguado. As posses começam a também se esvair, né? Começa a ter, de certo modo, uma outra estratégia que a galera começa a fazer para esvaziar o movimento. Bom, tudo isso vai dizer o seguinte, então década de 90 para os anos 2000, é um momento também que o movimento hip hop começa a ser debelado, né? Volto a dizer, não é um curso sobre, né? Mas valeria talvez assim, um momento discutir um pouco mais para parar as arestas para a gente poder pensar. Bom, eu concluiria, para abrir aqui para vocês, o seguinte, é que na realidade você tem momentos históricos que o capital, que a burguesia, por exemplo, ainda no rap, né? Eu lembro que assim, a gente tinha uma coisa bem interessante. A gente não vai gravar com a Sony não, meu, essas gravadoras internacionais. A gente ficava com fita pra lá e pra cá, assim, tocando em rádio comunitária e tal, mas não quero gravar e tal. Mas assim, como é que os caras fizeram? Os caras fizeram um esquemão da hora, né? Veio a gravadora lá do filho da Elis Regina, puta, aquela que o Camorra gravou lá. A trama, né? Então veio a trama lá, não, ó, o problema de vocês é o selo, né? Então vou inventar a trama, que era filha da Sony, né? Então começou a pegar acabou, uma galera, né? Foi ali e tal. Só que teve um fato muito importante, eu quero encerrar assim. Em 2002, teve o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial foi um momento muito interessante, porque ele era muito chato, o Fórum Social, mas ele era uma coisa legal, que ele permitia que nós nos encontrássemos a nível internacional. Sabia disso? Então, por exemplo, você encontrava gente do mundo inteiro, e para discutir o quê? Uma outra sociedade. Esse era o debate. Mas paralelo a isso, o que acontecia? Já que a gente ia para o Fórum Social Mundial, começou também a ter uma coisa bem legal, os rappers começaram a ir, sabia disso? Então começa a ir muitos, aliás assim, rapidamente, ali na década de 90, no final, a partir da meados da década de 90, aproximando ali para 1998 mais ou menos, começam até a surgir organizações de rappers mais robustas, né? Então, você tinha lá um movimento hip hop organizado, né? Então hoje, conhece o Preto Zezé hoje, que está na CUFA? Conhece, né? Que agora está estrela. Que agora não, né? Ainda bem, faz estrela, né? O Preto Zezé e tal. Tá mó fofocona. Cuidado com isso aí, se amanhã eu não vou estar vivo, hein? Então, veja. Mas assim, eu tô dizendo isso que assim, então se tinha um movimento hip hop organizado, né? Aí mais pra frente apareceu um cara chamado Preto Góes, de um grupo de rap chamado Clã Nordestino. O Preto Góes, que a gente conheceu, era um cara muito interessante, porque ele partia da ideia de que o movimento hip hop poderia se organizar a nível nacional e que numa perspectiva autônoma, porque o MH2O era já um bracinho aí de partido político, e leia-se o PT na época, tá certo? Você tinha também uma outra organização que juntava a galera da União da Juventude Socialista e tal, e pá. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o Preto Góes tinha uma coisa bem interessante, ele partia da ideia de que era possível o movimento hip hop se organizar a nível nacional, né?
E aí o Fórum Social de 2002 foi a pá de cal para o movimento hip hop. Ele falou agora do Space Pimentel, aí todo mundo começou a estudar rapper e tal, mas enfim, rapidamente, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, mesmo não sei se o Petros concorda, não sei se o Silvio concorda, não sei se o irmão concorda, quem está um pouco aí tiranossauro no movimento e tal, mas por exemplo, 2002 foi a pá de cal para o movimento hip hop, viu? Essa é a minha argumentação. Por quê? Porque 2002, não sei se vocês estavam lá, se não estiveram, não perderam nada, mas foi muito interessante, nós estávamos lá, lembra do SJ? Mas enfim, então em 2002 foi um momento assim, que a galera fez o seguinte, mano, tem rapper do Brasil inteiro aqui, desde MVP, os famosos que a gente conhece hoje aí e tal, tava todo mundo lá, Rio Radical Raps, tava todo mundo, e as postas e tal. Então a gente aproveitou 2002 no acampamento da juventude, que eram os jovens naquela época, e no acampamento da juventude a gente fez o encontro nacional do movimento hip hop. Sabia disso? Nesse encontro nacional, foi lá que a gente debateu perspectivas para o movimento. E era quebra-pau. Por exemplo, nós que éramos da perspectiva de esquerda, radicaloide e tal, a gente, não, o rap não é mercadoria, o rap é de luta, o rap é de combate, tem a questão da violência, do racismo, alguns somos socialistas sim, somos, né, havia momentos que os caras falavam, lugar de política é em palanque, vocês estão no lugar errado, era briga feia, ou seja, então pipocou uma discussão pesada, só que nós somos vencidos, porque nacionalmente, o que teve adesão foi a galera que acreditava e que achava que o rap deveria, o movimento hip hop, desembocar nisso que conhecemos hoje. Então, uma gama da galera que hoje a gente conhece aí, ou que redundou nessa galera, tem muita